É hora do seu programa Vida e Saúde, tá começando, pode chegar mais, fica bem à vontade. Você que tá aí fazendo alguma coisa, já tá preparando o almoço, ou você que já limpou toda a cozinha, já tá com a casa toda em ordem, agora é o seu momento, é hora de se informar, é hora de aprender mais, é hora de pensar no almoço de amanhã ou no jantar, vai receber alguém em casa. Esse é o programa Vida e Saúde, recheado de informações, de dicas, de programas de culinária, para você viver mais e viver melhor. Esse é o plano do Criador para você, não tenha dúvida disso. E se ele tem um plano, ele tem uma receita para você fazer isso. Ele te deu os 8 recursos naturais para que você viva com mais saúde. Então começa a fazer uso do sol, começa a fazer uso melhor da água, com banhos, com terapias que vão te ajudar a viver melhor e alimentação saudável. Esses são apenas alguns dos recursos naturais que Deus nos deu. Você que quiser aprender um pouquinho mais, pode acessar o nosso blog. Lá você vai encontrar na íntegra os 8 recursos naturais deixados por Deus para termos mais saúde. No programa Vida e Saúde de hoje a gente continua falando sobre reabilitação e hoje a gente vai falar sobre reabilitação pós-cirúrgica. Você que teve necessidade de fazer uma cirurgia e daí vai precisar reabilitar, vai descobrir alguns segredinhos, algumas técnicas que podem fazer o processo todo se tornar um pouquinho melhor. No programa de hoje a gente tem receita, o Felipe vai ensinar pra gente hoje um delicioso creme de ameixas com coco e a entrevista que temos aqui também com a educadora física é para atividades para quem realmente realizou uma cirurgia e está precisando aí voltar ativa, voltar a fazer atividade física, tá bom? Você que quer corresponder com a gente, você pode usar o Facebook, mandar lá sua foto, deixar lá a sua impressão sobre o programa, receitas que você quer ver o Felipe preparando aqui, ou você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá tem muitos artigos interessantes para você, lá tem muitas receitas, dicas de atividade física, com videozinhos, por escrito, do jeito que for melhor. Só não esquece de compartilhar, tá bom? Tudo que é bom a gente precisa repartir com quem a gente ama. Agora nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Ayalon Negrelli, ele que é fisioterapeuta e o convidado especial dessa semana. Tudo bom? Bem? Tudo ótimo. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que Sempre sua agenda é um super dinâmica. Uma correria, mas é um prazer sempre estar aqui. Obrigada, doutor. Vamos sentar aqui. O doutor Ayalon é fisioterapeuta, ele é professor de inglês, ele é intérprete, ele faz muita coisa bacana na vida. Coisa. Mas separa um tempinho para estar aqui com a gente. Essa semana foi muito proveitosa, É muito gostoso viu? estar aqui, viu? Doutor, às vezes as cirurgias são necessárias, às vezes a gente tenta de uma maneira ou de outra, faz o que pode, mas vai ter que fazer cirurgia. Às vezes é preciso porque a cirurgia vai te trazer um benefício. Mais qualidade. Ou vai tirar um fator de risco. Uhum. Que tipos de cirurgias, de procedimentos a gente pode destacar que são ocasionados por lesões? Olha, as cirurgias ortopédicas são muito comuns. Você precisa às vezes de fixar um osso ao outro para que haja uma formação de calo ósseo. Você às vezes precisa de dar mais estabilidade, principalmente nos casos ortopédicos, quando você coloca parafusos, hastes, placas, para que você consiga ter ou mais estabilidade ou redução da mobilidade, ou ligar um osso ao outro para reduzir uma fratura. Uhum. Então, são cirurgias muito comuns, essas cirurgias ortopédicas, quando se fala em cirurgias decorrentes de lesão. Agora, a gente precisa, antes de começar mesmo o nosso assunto aqui, definir 2 termos que vão ser bastante usados. Uhum. A prótese e a órtese. O que são? Qual a diferença entre uma e a outra? A prótese, a gente pode pensar que é qualquer tipo de material que vai substituir algo que a gente tem no corpo. Então, você tem inúmeras próteses possíveis. A primeira coisa que vem à mente, acho que é a prótese de membro inferior, membro superior. Você antebraço, tem antebraço, mãos, pernas. isso. Mas você tem próteses dentárias, você tem prótese de válvulas, você tem, às vezes, prótese de várias regiões do corpo, próteses estéticas, às vezes da mama, às vezes nariz, às vezes uma outra situação. Então, tudo aquilo que substitui é uma prótese. Tá. E tudo aquilo que auxilia é uma órtese. Então, Dá exemplo pra gente. A gente
se você pensar, um óculos auxilia, um óculos é uma órtese, lente de contato é uma órtese, uma bengala, uma cadeira de rodas, uma muleta, às vezes algumas órteses específicas para dar mais sustentação ou para dar um pouco mais de apoio, mobilidade, às vezes para calcanhar, pensando em ortopedia também. Mas tudo aquilo que substitui é prótese, tudo aquilo que auxilia é órtese. Aí você pode ser interna, pode ser externa, pode ser implantada, pode ser não implantada, né? Agora, quem passa por uma cirurgia e necessita de prótese, vai sempre precisar de uma reabilitação? Sim, você precisa inicialmente se adaptar com o membro que você, ou a parte do corpo que você está substituindo, e depois você precisa também, pacientes que estão usando uma órtese, se adequar àquele tipo de auxílio que você está tendo para equilíbrio, para força, para destreza. Então você realmente vai passar por um processo de readaptação para sentir como é que funciona ter estar usando aquela prótese onde você não tinha aquela parte do corpo, né? Ou você está se adaptando, até para você um óculos de grau, você às vezes precisa de um tempinho para você se adaptar. Então imagine um outro dispositivo, algum material especial que você esteja usando aí. Você precisa se adaptar sim, passa por um tempinho, o fisioterapeuta ajuda bastante nisso. Um outro acessório, um outro item que acaba sempre ajudando também com muita frequência são os pinos. Queria saber qual é o uso deles e que lugares são os mais comuns de serem utilizados. Inseridos, né? A gente tem coluna vertebral, tem várias doenças afecções de coluna que às vezes você precisa dar mais mobilidade, menos mobilidade, mais estabilidade. Então a gente coloca parafusos, coloca algumas hastes. Então coluna vertebral, membros superiores, membros inferiores. Acho que esses são os três locais onde a gente mais insere pinos, parafusos, placas, estabilizadores. E eles exercem uma função assim de mobilidade mesmo? Ou... Às vezes você tem muita mobilidade, principalmente coluna ou hipermobilidade, né? Então você precisa estabilizar aquilo mais, porque você vai comprometer um disco, você vai ter um canal medular que está sendo ali comprimido, alguma coisa. E né? já nesse caso da colocação de pinos, também é necessária reabilitação ou não? Sim, todo paciente que coloca pinos, placas, hastes, tutores, etc., ele vai passar por um processo cirúrgico. Então, após todo o processo cirúrgico, drenou, etc., cicatrização, pele, você vai ter perda de força muscular, você vai ter perda de mobilidade, de amplitude de movimento. Ou de repente estava com uma movimentação desequilibrada e diminuiu, né? Você precisa, o corpo vai... ele vai aderindo àquela nova estrutura, aquele corpo estranho que está ali dentro, porque tudo aquilo que é colocado dentro do corpo, o organismo vê como estranho. Então, você tem até vários tipos de materiais que antigamente eram feitos, esses pinos, esses parafusos. Hoje em dia nós temos ligas que não oxidam, né? Nós temos metais que não oxidam, principalmente a liga de titânio, que é mais utilizada para todos esses tipos de materiais especiais. E normalmente a colocação desses pinos não vai ter que ser necessário uma troca futuramente, normalmente. Você tem uma vida útil, às vezes você precisa substituir, às vezes é uma substituição de uma articulação por completo. Entendi. Então você tem uma vida útil, sim. Agora, você tem materiais que são mais resistentes, que oxidam menos, e materiais que oxidam mais. Hoje em dia, com as ligas de titânio, a taxa de rejeição é muito baixa, então de 0,5% a 2%, mas você precisa estar fazendo um acompanhamento para saber se está estável, se não está estável, existe um pouquinho de dor a readaptação do paciente, a mobilização, porque você vai... Tem que ter um ajuste. Você vai querer digitar, você vai querer usar o celular, você vai precisar fazer isso, segurar um copo, você vai cozinhar, você vai dirigir, então tudo isso pode acarretar em algum tipo de movimento que você ainda está se adaptando para isso, né? Um outro item que também pode ser utilizado, um item externo que pode ser utilizado em implantes são as placas. As placas. A gente tem, assim, para placas, uma preferência maior para membros superiores, tá? E pinos mais para membros superiores, pinos e parafusos, e placas mais para membros inferiores. Porque quando você tem uma fratura, você precisa, às vezes, dependendo do tipo de fratura, o quanto um osso
não está ligado a outra fratura bem grave, você precisa fazer com que essas estruturas encostem umas nas outras e o organismo se encarrega de fazer a cicatrização a partir daí. Então, você faz a redução de fratura, o profissional médico faz isso, o ortopedista faz isso, e ele coloca ali ou um pino ou um parafuso para fazer essa ligação para que o osso esteja conectado com o osso da maneira anatômica adequada, para que possa haver um calo ósseo, a formação, né, e a regeneração da estrutura óssea. O DNA se encarrega de fazer isso para a gente. Não preciso né? nem dizer que no caso de placas também vai precisar de reabilitação. Vai precisar de reabilitação. Pinos e placas, eles têm basicamente as mesmas funções. Né? Você vai usar uma placa quando você precisa de uma estrutura maior, né? Um pino, um parafuso quando você precisa de uma estrutura menor ou de mais mobilidade. Um tutor externo também, as hastes são muito comuns em membros inferiores, né? Placas de haste são muito mais comuns em membros inferiores. Externamente, você diz? Externo, você tem aquele Lizaroff, você coloca e você, com o tempo você vai diminuindo o espaço e você vai conectando até que o osso encoste no outro, crie o calo ósseo, você ganha estabilidade, aos poucos o paciente vai voltando a colocar o pé no chão, descarrega de peso, descarga de peso, vai sentindo, daí você vai trabalhando mais com a marcha, é todo um processo pedagógico. Progressivo. É progressivo, esse no caso de um membro inferior. No membro superior, a mesma ideia, mas para as funções normais, de abdução, rotação, pronação, supinação, para as AVDs, atividades de vida diária do paciente. Né? Tá certo. Doutor, vamos acompanhar agora a história de alguém que passou por reabilitação num processo pós-cirúrgico. Meu nome é Eli Batista, tenho 28 anos. E em março de 2011, eu sofri um grave acidente de moto. Além de passar por algumas cirurgias, ele chegou a fazer 80 sessões de fisioterapia. Ele contou para nossa equipe que o processo foi lento, doloroso, mas que os procedimentos foram essenciais para ter uma boa recuperação. Bom, meu acidente ocorreu quando eu estava indo para o trabalho, o percurso, né, para ir para o trabalho. E ocorreu bem assim, na divisa de uma cidade com outra cidade. Normalmente nessas divisas você tem aqueles trechos que são perigosos e num desses trechos eu fui atingido por um carro que estava no acostamento, esperando o fluxo da via diminuir para ele cruzar a via. Então, quando ele cruzou a via, ele cruzou em cima de mim. Eu estava vindo de moto. Aí o carro bateu bem em cima da minha perna direita, fraturando o meu fêmur direito. E foi uma fratura bem grave, porque o osso quebrou em 2 lugares diferentes. Na cirurgia, foi necessário ser colocada uma haste para ajudar na recuperação ali, né? Na calcificação do fêmur. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas internado no hospital e depois de 2 semanas, então, eu recebi a alta para me recuperar em casa. Em casa eu fiquei mais ou menos 1 mês, mas de qualquer maneira eu fiquei 8 meses afastado do trabalho por conta do acidente e da cirurgia. Bom, um detalhe muito importante relacionado à recuperação, à reabilitação de alguém que sofre uma fratura grave, né, como essa que eu sofri, é nunca seguir conselhos de terceiros, de pessoas que acham que isso vai dar certo ou aquilo pode dar certo. Por que eu falo isso? Algumas pessoas chegavam e falavam assim: Eli, você já faz 3 meses que você sofreu um acidente, ou seja, basicamente 3 meses da cirurgia, então você já pode colocar a perna operada no chão, né? Nessa época eu estava usando muletas, né? Então você já pode colocar o peso do corpo sobre a perna, sossegado, já deu tempo, né? Só que a recomendação médica era que de maneira alguma eu deveria apoiar o meu pé no chão, a minha perna operada no chão. A aparência mostrava que a perna não estava com algo tão grave assim, com um machucado, né, tão grave. Só que por dentro o osso ainda não tinha colado, então quer dizer, eu tinha um osso quebrado. Se eu firmasse a perna, como as pessoas que gostavam de mim, né, queriam que eu fizesse, eu ia estragar o trabalho feito pelo médico. Então quer dizer, ia colocar em risco a minha recuperação. Então nunca
siga orientações de terceiros, siga sempre orientação médica. Relacionado à fisioterapia, essas coisas, eu fiz muita sessão de fisioterapia e eu garanto. No começo pode parecer que não é tão importante, sabe? Aquele choquinho, aquele negócio, aqueles exercícios que não parece que tem assim, um efeito. A curto prazo eles não têm um efeito, mas depois de 10, 15, 20, 40 sessões, você percebe que você está recuperando os movimentos que você não tinha. Depois de alguns anos, ele confessa que ainda toma alguns cuidados. Além de parar de andar de moto, ele evita exercícios e movimentos que forcem a perna. Mas hoje, os cuidados que eu tenho são os seguintes. Quando eu sinto que a minha perna está doendo, então aí eu tomo um pouco de cuidado com aquilo que eu estou fazendo. É só isso. Eu ando, eu corro, mas eu não assim, quando a dor, ela está sinalizando que eu estou excedendo o limite, entendeu? De uso da perna, né? Muito bom a gente ver que tem pessoas que realmente fazem o esforço. Nem sempre é fácil, né? Acho que na maioria dos casos não é fácil, mas a gente precisa empenhar. Tem motivação, né? Motivação. A gente falou sobre placas, pinos, a gente falou sobre próteses ou as órteses também, que são todas ferramentas que a gente usa para compensar alguma coisa que foi perdida, para tentar manter as funções ali funcionando. E a gente falou de ergonomia no outro dia, né? Então, inclusive essas próteses, essas órteses, elas precisam ser ergonômicas, elas vão se adaptar ao tamanho do seu corpo, à proporção, para você realmente ter uma vida o mais normal possível, né? Doutor, agora, em que outros casos cirúrgicos são necessários também reabilitações? No caso de cirurgias cardíacas, por exemplo? Olha, a fisioterapia trabalha bastante no pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Essas cirurgias que demandam uma estadia maior no hospital, um pós-cirúrgico mais longo, elas são cirurgias que a fisioterapia está muito ativamente envolvida na reabilitação desde a fase hospitalar. O paciente ficou acamado, ele pode ter acúmulo de secreções, então a fisio respiratória vai trabalhar bastante com isso, quando ele está ali com, às vezes, sedado, etc., né? Mobilização para que ele não tenha atelectasias, para que ele não venha evoluir com uma pneumonia, que é um tanto quanto comum, e tudo, né? Isso a fisioterapia consegue prevenir? Vai trabalhando para evitar, né? O ambiente do hospital é o mais limpo possível, né? O mais antisséptico possível, mas eventualmente acontece de uma infecção, então a fisioterapia vai trabalhando, ventilando, pacientes com ventilação mecânica pós-cirúrgica, mobilização passiva, porque você fica muito tempo parado ali, acamado, né? E muitas vezes o fisioterapeuta trabalha lá na cama mesmo. Trabalha na beira do leito. No hospital. Isso. Mobilização do paciente, mudança de decúbito para prevenção de úlceras de decúbito escaras, né? Que podem causar sepse e podem realmente levar o paciente a uma situação muito complicada. Mobilização passiva, mobilização ativa para manutenção de tônus muscular. Paciente que já está um pouquinho mais... debilitado? Não, um paciente até que já está num estágio um pouco melhor, já mais avançado de reabilitação e que já consegue sentar na cama. Então, exercícios respiratórios, exercícios de equilíbrio, exercícios de mudança de decúbito, o próprio paciente pode fazer, e caminhadas ao longo do corredor do hospital, a gente vê muito isso, né? E esses mesmos exercícios, eles podem ser feitos antes de uma cirurgia grande como essa, cardíaca, existem várias cirurgias cardíacas, como você mencionou, para que ele sabe que ele vai ficar muito tempo acamado. Que ele vai perder força muscular, então vão perder o mínimo possível, né? Ele sabe que vai perder capacidade respiratória e depois de uma cirurgia cardíaca ou de um transplante ou uma cirurgia abdominal, você tem o processo de cicatrização é dolorido, essa região das costelas é uma região que tem muita inervação, muito dolorida, então o paciente ele sente um pouco de medo e receio de ventilar bem, de realmente encher os pulmões, então esse trabalho é muito, muito bonito e é feito pelos fisioterapeutas respiratórios, fisiomotora, nos hospitais, principalmente nesses casos de cirurgias. E esse processo de reabilitação, nesses casos mais diferenciados que você mencionou por último, ele demora em média quanto tempo? Olha,
Depende Cada muito caso é um do caso. caso. Se é um caso de uma troca de válvula, por exemplo, é mais simples. Mas você vai precisar condicionar o Você paciente vai dando também, dicas, né? olha, você vai ter que fazer assim agora. Você tem provas de função pulmonar, você tem avaliação cardíaca feita pelos médicos e você sabe o quanto você pode pôr de carga de esforço, de mobilização para esse paciente. Vai estimular. Mas, inicialmente, mais uma mobilização passiva, depois uma mobilização ativa, depois uma caminhada, depois uma caminhada com mais esforço, mais longa. A gente tem o teste de caminhada de 6 minutos e tal. Então depende muito do quão apto o paciente vai estar. Ele não sente mais dor, é uma cirurgia ortopédica, mas a gente vai trabalhando para que ele, às vezes, possa, o quanto antes possível, estar restabelecido para poder fazer essa fisioterapia mais ortopédica, mais na clínica na mesmo. clínica, em casa. Não existe melhor ambiente do que a sua casa. É verdade. Pacientes que ficam muito tempo acamados começam a apresentar delírio no hospital, começam a não reconhecer mais o ambiente. Então, é muito mais caro para o convênio, é muito mais caro para quem paga particular, é mais custoso para o hospital, para o plano, para a saúde, onera. Saúde então, pública. quanto os hospitais hoje em dia, os planos de saúde, eles têm feito o máximo possível para manter o mínimo possível o paciente dentro do hospital. E os terapeutas mais saudável em É casa. muito mais saudável, com certeza. Doutor, a gente vai fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e vamos para um rápido intervalo. Você que está gostando aqui de entender um pouquinho mais de como funciona a reabilitação no pós-cirúrgico, de diversas maneiras, a gente vai voltar com mais aqui falando sobre o que fazer, como fazer, o que você pode fazer em casa também, com o Dr. Ayalon, logo depois do intervalo. Muito bem, já estamos de volta. O assunto de hoje é reabilitação pós-cirúrgico. A gente falou sobre a utilização de pinos, a utilização de placas, a utilização de próteses. Tudo isso vai demandar um processo de reabilitação, às vezes mais longo, às vezes mais curtinho. Mas é importante que o paciente se sinta bem, deixe aquele momento de dor, deixe de sentir dor. Passou para aquele momento inicial de lesão, talvez uma cirurgia, momento de dor. Mas depois, que ele assuma o máximo possível E depois vamos reabilitar. Depois vamos voltar a ter uma vida normal, né? Porque é para isso que a gente foi feito, né? Exatamente, é o que a gente gosta, né? Agora, em alguns casos, o doutor estava mencionando aqui que a reabilitação é feita no próprio leito. Então, às vezes, antes da cirurgia, depois da cirurgia. Então, antes é feito um preparo para você daquele músculo, daquela... A gente até, não mencionou, até as mulheres grávidas, né? Tem um trabalho em piscina de fortalecimento de musculatura abdominal. Nem só o fisioterapeuta está envolvido, muitas vezes Não, outros profissionais. Educador físico está envolvido, psicólogo está envolvido, nutricionista. Né? Nutricionista. Não adianta nada você, uma fratura, por exemplo, não adianta nada você estar lá estimulando, e você não tem um aporte nutricional bacana, bom, e você não tem a absorção do cálcio que você coloca. Então, daí os nutricionistas vão cuidar para que você tenha os nutrientes necessários para que você reabilite mais rapidamente. Agora a gente está falando aqui, está tudo muito bonito, talvez você que dependa de uma rede pública esteja pensando, mas lá não tem tudo isso disponível. Todo hospital tem, na verdade a gente não consegue atender toda a demanda, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar sempre disponível, sempre que possível. Todo hospital ele tem um fisioterapeuta, ele tem uma equipe de fisioterapia, ele tem uma equipe de enfermagem, ele tem uma equipe de nutricionistas, de fonoaudiólogos, de assistentes sociais que vão fazer esse trâmite entre o hospital e a casa, muitas vezes terapeuta ocupacional, nutricionista nós já mencionamos. Então, toda essa equipe, ela vai trabalhar de maneira conjunta e eles têm momentos durante a rotina diária deles, onde eles sentam e discutem os pacientes, né? Esse paciente, paciente XY... Isso acontece aqui na clínica acontece, também, com certeza, que é um isso é muito bom. Mas... Psicólogos, né? Paciente X com tal situação, a
a indicação da parte médica é continuar com tais medicações, com tal conduta, etc. Da parte da nutrição, temos alguma coisa. Então, nós vamos conversando, está deglutindo melhor, tá? Então, o aporte calórico pode ser maior, está gastando mais energia, fala com o nutricionista, está conseguindo ter uma ventilação, já resolveu um quadro de pneumonia, já está fazendo exercícios respiratórios, ventilatórios, já está caminhando no corredor. Então, o pessoal vai conversando entre si para que o paciente saia o mais rápido possível do ambiente hospitalar. Um outro caso também que a intervenção do fisioterapeuta é muito bacana é no caso das reabilitações nas UTIs neonatal, por exemplo. Isso. Nós Bebezinho temos que nasce prematuro. Os prematuros, né, os pré-termos. É muito comum, né, devido a N situações, que você tenha um caso de onde você precise fazer um parto, ou que o parto aconteça, ou que se necessite fazer uma cesárea para evitar antes da hora. Então, nós temos lá um ambiente específico, uma UTI neonatal, onde nós temos bebês pré-termos, nós temos bebês a termo também. Ou com problemas congênitos. Ou com algum problema congênito, com alguma limitação cardíaca, aguardando ali o momento correto para uma cirurgia. Olha, muita mobilização, mas inicialmente, assim, a parte ventilatória. Massagens. Principalmente a parte ventilatória, manter o sistema cardiorrespiratório o mais saudável possível, porque o ambiente hospitalar é um ambiente onde você tem uma chance mais alta de estar infectado. Então, fazendo as aspirações, fazendo manobras de ventilação. Como é um serzinho muito pequeno, então na UTI neonatal a gente tem muito cuidado, é um ambiente muito delicado, então a massagem é feita com a ponta dos dedos, a aspiração quando necessária, quando você tem secreções, alguma mobilização de membros, algum posicionamento para ventilar melhor, mudança de decúbito, às vezes para facilitar uma ventilação melhor, você coloca em prono, você coloca em decúbito lateral. Então a gente tem esse trabalho da físio com os bebês, estimular motoramente também, mas você tem que cuidar com a quantidade de energia que está sendo gasta. Então o contato e a conversa entre os profissionais, essa equipe multidisciplinar, ele está liberado pela equipe médica para fazer uma mobilização, uma fisiomotora? Não, vamos ficar mais na parte respiratória, respeitar esse tempo de adaptação de um serzinho, de um bebê que deveria esperar 9 meses, mas precisou nascer com 7 meses, com 6 meses de gestação. Então ele está lutando para viver, e a gente dá o suporte medicamentoso e de fisioterapia, etc. E esse suporte do fisioterapeuta para esse indivíduozinho ali no hospital, ele vai até quando? Ele vai até que todos os sintomas, todas as situações de risco estejam minimizadas, estejam limitadas. Normalmente é quando ele sai da UTI. Isso, ele sai da UTI e tem alta. Okay. Ele está com um sistema ventilatório, cardíaco, mais maduro, não precisa de surfactante, não está entrando em hipóxia, com falta de oxigênio, ele não tem nenhum tipo de infecção, ele apresenta todos os reflexos normais. Ele apresenta um quadro geral saudável, então o paciente recebe alta. E aí ele recebendo essa alta, ele não vai precisar mais desse estímulo do fisioterapeuta, a não ser que ele represente algum desses sintomas. Não, é importante você continuar, de acordo com a avaliação da equipe profissional, da equipe médica, continuar com algum tipo de estimulação em casa, certo, né? Às vezes uma inalação, às vezes uma mobilização em casa. Então, quando se vê que existe a possibilidade de estar em casa, não é necessário que o paciente fique mais tempo na UTI, ele vai para o quarto ou vai para uma enfermaria, dependendo do serviço, e ali ele continua sendo observado. O paciente não sai da UTI diretamente para casa, né? Ele vai para ser uma observação, então está normal, está adequado, os exames de sangue estão todos normais, não tem infecção, e daí a gente segue para casa. Né? Doutor, muito importante sua participação aqui no Vida e Saúde, esclarecendo, acho que informação é a primeira coisa que a gente precisa ter. Às vezes a gente passa por situações que a gente não espera na vida e essas situações não são confortáveis, mas quando a gente tem informação, a gente sabe quem buscar, quem recorrer. Confiabilidade na informação. É muito importante. Porque hoje em dia tem muita informação, é importante ter confiança. Quanto vale a confiança na informação, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, pela contribuição aqui no Vida e Saúde. Nada, um prazer estar aqui no programa. E com certeza a gente te espera mais vezes. Vai ser um prazer. Tá certo. A gente vai agora acompanhar a Dica Vida e Saúde e depois tem exercícios para quem
sofreu uma cirurgia e agora precisa de reabilitação. Atividade física para você vai ser importante. O melão é uma fruta com muita água. Além de ser fresquinho e hidratante, ele é excelente diurético para eliminar toxinas do corpo. Não tenha medo de comê-lo todos os dias. Muito bem, agora é hora de movimento aqui no Vida e Saúde. A gente está conversando durante toda essa semana com a Evelyn, que é educadora física. E hoje não vai ser diferente, ela está aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, viu, Evelyn? Eu que agradeço, Teru. É sempre um prazer estar aqui. A gente aprende muito com você. A gente falou sobre lesões e reabilitações no caso de portadores de necessidades especiais, no caso de lesões no trabalho, para quem está começando também. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre atividades para quem passou por uma cirurgia recentemente. E com a mídia hoje mostrando que as modelos, as atrizes ou até atores também parece que voltam em forma rapidinho depois de um procedimento cirúrgico, como uma simples cesárea mesmo, parece que foi em tão pouco tempo, mas não é bem assim. A gente precisa de liberação médica e cada caso tem um período de espera para retomar as atividades físicas, não é? Isso mesmo. Sempre o período de repouso é importantíssimo você respeitar, até porque a gente tem a mania de achar que tá bem e já pode, né? Exatamente. Começar a gente abusar. vê o externo, né? Ah, mas os pontos já fecharam. Isso, mas internamente a cicatrização demora um pouco mais. Então, a liberação do especialista, em primeiro lugar, e respeitar esse repouso, porque quando você não faz o repouso adequado, você pode estar provocando sequelas daquela situação, daquela cirurgia, daquele trauma que você está, né, causando ali naquela determinada região. Então, é muito importante você respeitar o repouso. A recomendação. Pode falar. E quando você voltar a iniciar, já estiver 100%, né, liberado, como os médicos dizem, vida normal, também a volta deve ser um pouco mais leve, progressiva, como se realmente você estivesse voltando ao início da atividade física. Ok. Queria saber o seguinte, pessoas com pontos podem fazer atividade física? Não. Isso você vai agredir aquela região que está, no caso, cicatrizando, né? E aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu tirei os sisos, estou com um ponto na boca, não tem nada a ver fazer atividade física. O corpo todo, na verdade, vai sofrer, vai sentir. Vai, porque quando a atividade física é um estímulo. Então, o seu corpo todo, ele sente isso, com aumento de fluxo sanguíneo, com elevação da pressão arterial. Então, são coisas internas que também está acontecendo, reações internas, né, com a atividade. Então, o ideal é não exercitar com pontos, nem o alongamento. Tá. Quem colocou pinos em alguma região do corpo pode usufruir da atividade física de alguma maneira? Sim, depois desse tempo de recuperação, então como varia também, né, eu até quero mandar um beijo pro meu marido, lindo, mas ele tem, então eu tenho esse caso em casa, né, que é o quê? Ele tem um pino no braço, ele fraturou a una e o rádio aqui no antebraço. Então esse pino foi por causa de uma atividade física, uma arte marcial que ele estava praticando. E depois ele ficou assim por mais de 60 dias, se recuperando, depois fisioterapia. Então levou-se aí mais de 6 meses para ele ser liberado à atividade física. E ainda tem aquele acompanhamento que a gente sabe, que tem que fazer o raio-x uma vez por ano, para ver se está no lugar, se não teve nenhuma alteração da posição da platina, né? Então, cuidados constantes vão ser requeridos, então, de quem tem um pino ou tem algum outro ajuste no corpo e quer praticar atividade. Dá para fazer, mas tem que ficar com manutenção. Sim. E quem tem prótese? Também a mesma coisa. Vai ter o período de repouso após o pós-cirúrgico, mas depois ela vai seguir com vida normal. Vamos dar um exemplo, a prótese de mama. Então, a pessoa ela vai poder surfar, ela vai poder fazer uma atividade que tenha o contato, né, com a prótese? Sim, vida normal, mas só quando o especialista liberar para
esse tipo de atividade, né? Certo. Agora eu quero saber que atividades ou alongamentos são indicados ou são interessantes para quem passou por um procedimento cirúrgico. Que tipo de alongamento? Isso. Depende, mais uma Do vez, procedimento. do procedimento, do que foi, porque às vezes não é tão invasivo, às vezes já é uma coisa mais delicada, né? Às vezes a pessoa ela foi para uma cirurgia por causa de uma fratura, alguma coisa. Então depende muito. O ideal é sempre os exercícios leves. Tá. Então a volta disso, pós-cirurgia, independente de qual for a situação, são os exercícios leves e com orientação. Sempre o ok do especialista que realizou o procedimento, de repente de um acompanhamento de um fisioterapeuta, e aí o educador físico vai poder ter mais condições de trabalhar com liberdade. Sim, e hoje em dia os médicos, eles apoiam muito que a pessoa, incentivam muito que a pessoa volte a ter a vida normal, né? E a praticar atividade física. Então eles até passam laudos, orientando, olha, evitar impacto durante os próximos 6 meses. Eles apoiam muito. Esse tipo de prática facilita muito o seu trabalho, não é? Muito. Muito porque você sabe até onde você pode ir, o que você pode fazer. Então, com cautela, dá para se fazer muita coisa. Mas respeitando, e também cada corpo responde de uma forma, cada organismo. Então, às vezes, uma cirurgia que na literatura está falando que são recuperação de 2 meses, às vezes 1 mês eu já estou bem, às vezes 3 meses eu ainda não estou 100%. Depende do corpo. Do organismo. E também naqueles casos em que ficou-se muito tempo numa posição só e aí foi pouco estímulo para todas as regiões do corpo. Às vezes na cama mesmo dá para fazer alguma coisinha já para começar a estimular esse movimento. Sim. Até mesmo... Não como uma atividade intensa, nada, mas mais para estimular o movimento. Isso. Eu acho que em todo caso de prótese é recomendável. O médico fala que após a cirurgia, já no 2º, 3º dia, a pessoa caminhe, né, que vá do quarto para a sala, da sala para o quarto, que faça uso de muito líquido, que já é para começar a movimentar mesmo esse organismo, que às vezes ficou muito tempo deitado, numa posição só. O nosso corpo sente também, né? Tá certo. Evelyn, muito obrigada pela contribuição mais uma vez no Vida e Saúde, viu? A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem creme de ameixa, receita que o Felipe Biasi ensina pra gente passo a passo aqui no Vida e Saúde. Muito bem, agora sim chegou o momento da culinária, a gente anunciou tanto durante esse programa, creme de ameixa. Esse é mais uma das receitas que o Felipe está trazendo para a gente durante toda essa semana. Ele trouxe receitas bem simples de serem executadas, mas com o potencial funcional incrível. Perfeito. O smoothie que você trouxe aquele dia pode ser um smoothie mais assim... antes de treino, ou café da manhã mais reforçado, mais energético, mas bem completinho. E esse creme também parece que é bem funcional. Ah, sim, serve como uma sobremesa, tem a função da ameixa, que é maravilhosa para quem tem problemas aí intestinais, com trânsito, tudo isso. Ela funciona muito bem. Já tem o coco, que é rico naquelas gorduras que a gente precisa, tem aquela substância maravilhosa, que eu esqueci o nome agora, que ajuda a gente também nas células, no sistema imunológico. Eu ouvi dizer que essa gordura do coco é o ácido linoleico, é isso aí? Isso aí. Eu não sei se é isso aí não, Felipe. Posso Talvez, estar falando bobeira, esquece, viu, gente? Mas é um ácido que ele ajuda a queimar a gordura aqui dessa região aqui, das vísceras, né? Perfeito. Por isso tá tão na moda óleo de coco, leite de coco, mas nada melhor... de coco. Açúcar de coco. Nada melhor que usar o coco mais próximo da natureza, né? Menos concentrado. E outra coisa que a gente deve entender muito do coco hoje, já que ele está em alta, é o seguinte: hoje tem gente que quer substituir tudo por coco. Então usar só leite de coco, só gordura de coco, só coisa de coco. Pessoal, se usar muito coco, muita essa gordura também pode ter problemas hepáticos no fígado. Olha só. Então a gente deve ir com calma também. A gente deve balancear bem a nossa alimentação. Usa o coco, mas não exagere. Sem contar que, assim, eu sou muito a favor da variedade. Então, por exemplo, a gente tem o azeite de oliva, a gente tem o óleo de girassol. Cada um tem propriedades um pouquinho diferentes uns dos outros, né? Então, a gente precisa da variedade para poder suprir todas as necessidades que a gente tem. Por isso que a gente não come todo santo dia a mesma fruta de manhã. A gente tem que variar. Cores diferentes, texturas diferentes.
E seria um tédio comer todo dia a mesma coisa, né? Sempre maçã a gente enjoa, sempre banana a gente enjoa. Mas se bem que banana eu como todo dia, viu, filho? Banana Tá amassada certo, eu com também não largo ela, mas... Banana amassada com aveia, desde que eu nasci, eu gosto muito. Você vai fazer uma vitamina, tem que ter banana. E é uma Geralmente fruta eu sou assim acessível. também. É uma fruta acessível, é uma fruta que dá pra Gostosa, gente inventar muita coisa. Perfeito. Mas vamos aos ingredientes, que hoje o assunto é creme, né? Creme de ameixa. Vamos nessa. Peru, eu vou usar, olha, o suco de um limão. Para deixar ele bem assim, quebrar um pouco desse doce exagerado da ameixa. Eu vou usar um pouquinho de mel, eu posso falar aqui com certeza de 3 a 4 colheres médias, tá, gente? Não precisa ser bem cheia. Vou usar uma xícara de leite de coco, que isso pode fazer em casa, pode comprar o pronto, mas sempre olha lá os ingredientes, veja aquele que tem menos conservantes possível. Vou usar uma xícara de amêndoas, vou usar também uma xícara de coco seco ou coco ralado fresco. Não vale aquele adoçado, hein, gente? Não vale o adoçado. E no mercado, você sabe que outro dia eu fui comprar e só tinha coco úmido e adoçado. Falei, gente do céu, o que está acontecendo com isso aqui, não é? E uso também 2 xícaras de ameixas pretas sem caroço. O importante é que seja sem caroço, tá, gente? Ótimo. Por favor. E vou usar, é claro, 2 xícaras da nossa água potável maravilhosa daqui da clínica ou aí da sua casa, água Natura. Agora é o seguinte, esse é um alimento que vai ser pró-intestino, porque a gordura do coco também ela facilita o trânsito intestinal. E essas fibras que ele tem também vai ajudar. Então é uma receita rica também em proteína, que tem as amêndoas aí. Então, gente, é uma receita imperdível, gostosa, cheia de coisas boas para você. Rica em saúde. Olha, espera só um pouquinho que a gente já vai preparar a receita. Antes, porém, vamos conferir o quadro Saúde Espiritual com o Dr. Gustavo Lett. Continuamos com o nosso quadro de saúde e espiritualidade, olhando características práticas de como desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa espiritualidade. Nós já tantas vezes temos conversado sobre a importância da atividade física, a importância de uma boa alimentação, a importância de uma boa respiração, a importância de um bom repouso. Tudo isso daí contribui para que nós possamos viver mais e possamos viver melhor. Mas se nós formos aplicar isso à parte da espiritualidade, como é que nós podemos fazer? Nós já conversamos também em outros momentos da importância de uma das dicas de o que fazer quando eu decido ser fiel a Deus, quando eu decido acreditar no Senhor, quando eu decido seguir a Jesus. Uma delas que nós já olhamos não faz muito tempo é sobre a congregação. Lembrar que uma pessoa que quer seguir ao Senhor é uma pessoa que também quer frequentar a igreja, se congregar e assim buscar desenvolver a sua fé junto com outras pessoas. Mas isso daí não basta. Hoje eu quero lembrar de um exercício muito importante, que é o exercício da oração. A Bíblia ela tem um verso muito curto, mas grande em significado, que está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 17, que diz simplesmente, orai sem cessar. Nossa, vai dizer, mas eu não posso fazer isso daí. Se eu ficar o tempo todo orando, como é que eu vou estudar, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou falar com as outras pessoas? Eu não posso viver uma vida eterna de oração. Esse verso, ele está errado. Obviamente a Bíblia não está errada, nós temos que olhar o significado pleno disso. Orar sem cessar significa manter uma vida em comunhão com Deus, uma vida ligada às coisas de Deus no dia a dia da vida prática. Claro que eu tenho momentos de estar mais íntimo, num relacionamento mais pessoal com Ele, eu faço uma meditação pessoal, leio a minha Bíblia de manhã, frequento a igreja umas vezes por semana ou até mais. Ali eu vou ter um momento de encontro, mas eu não estou cessando o meu relacionamento com Ele. É mais ou menos como um relacionamento que nós temos, por exemplo, com a esposa, com o esposo. É certo que vocês, obviamente, vão ter momentos mais íntimos, mais pessoais, vão estar juntos, vão sair juntos, mas não quer dizer que naquele momento você diz assim, tudo bem, amor, eu estou indo trabalhar, valeu, obrigado, e agora a gente não está mais casado. A gente volta a se casar agora de noite, quando eu voltar para casa. Não é assim. Você se mantém em contato. Hoje nós estamos muito mais conectados. É mais fácil usar isso como exemplo da oração. Você também pode estar ali em comunhão com Deus, de repente tem que fazer uma decisão rápida
e mandar como se fosse uma oração rápida, dizer, Senhor, me ajuda a decidir bem, o que eu faço agora? Senhor, como que eu respondo? Um exemplo muito prático, talvez é alguma coisa que aconteça no dia a dia, talvez até num trânsito, está ali, mantenha um momento de relacionamento com Deus, colocando uma boa música, colocando na Rádio Novo Tempo, buscando uma boa referência que vai fomentando essa vida de oração. Talvez em algum momento alguém lhe corte a frente do carro, em vez de dizer alguma palavra mais feia, faça uma oração. Tem um momento, Senhor, me ajuda a manter o domínio próprio. E falando de domínio próprio, isso daí já é outro tema que nós podemos abordar e certamente vamos continuar abordando aqui. Uma vida de oração é uma vida de respiração. A oração, ela é a respiração da alma. Você muitas vezes nem sabe que está respirando, ou algumas vezes ao fazer um exercício profundo, para e faz aquela inspiração profunda enchendo os pulmões, mas na maioria das vezes vai mantendo essa respiração de base que vai ajudando o corpo a viver melhor. A oração é assim também. Tem momentos que nós estamos exercitando e momentos que nós estamos passando com ela, mas aproveitando os benefícios dela para a nossa vida. Tem uma vida de oração sem cessar, com momentos com maior profundidade, momentos mais tranquilos, mas sem nunca se desconectar, e assim a sua vida vai ser muito mais feliz. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, doutor. É sempre um prazer ouvir os seus comentários a respeito da saúde espiritual, de um assunto espiritual, porque ele sempre é muito criativo, não é, Felipe? E ele fala com doce, assim, né? Ele é ótimo. Um beijão pro doutor Gustavo e sua família. Ele é muito especial. Agora vamos fazer receita, gente. Olha mão só. Na massa, creme mão na de massa. ameixa. Creme de ameixa. A primeira coisa que a gente deve fazer, gente, eu vou aquecer um pouco a castanha e a ameixa para que ela amoleça e eu bata com mais facilidade. Certo. Então aqui dá para deixar de molho, por exemplo? Dá para deixar de molho de um dia para o outro, também não tem problema. Aqui, como é tudo na hora, você tem que se virar agora. Eu vou fazer assim, muito bem. Acendi o nosso foguinho, vou colocar um pouquinho de água. Esse creme dá para servir quente ou gelado? Gelado. Então pode ser até uma sobremesa. Sobremesa, o ideal dele é geladinho. Dá para fazer, por exemplo, um recheiozinho de uma tortinha? De uma torta, de um bolo. Ou comer ele como creme mesmo? Como creme mesmo. Minha avó fazia... Gostei da ideia de rechear um bolo, viu? Isso. Tipo um doce de leite... mais escuro. Substituindo o doce de leite, né? Que perfeito. É gostoso, mas faz mal. Faz mal. Então, olha, gente, eu vou colocar então as ameixas, as amêndoas e o mel. Só para amolecer durante uns 2, 3 minutos, ok? Depois que amolecer um pouquinho, a gente vai bater junto com o coco. Mas aí a dica boa é a seguinte: a gente pega um bowl e coloca nesse bowl para amolecer. Para amolecer o coco, que é seco, eu vou colocar no bowl a xícara do coco e a xícara do leite de coco. Ah, você já vai deixando dar uma hidratada, então. Hidratada aí já para ficar macio. São dicas. Tem muitas maneiras para a gente deixar ele hidratado, pessoal. Quem tiver o tempo aí, quiser deixar tudo de molho um dia antes. E se fizer o leite de coco também na hora, tem gente... Eu quero mandar um beijo para a Josenia, a doutora Josenia também é nutricionista, e eu tomei um leite de coco que ela preparou, que eu não me esqueço. Fresquinho, era um coco, tava bem docinho, eu acho que foi o melhor que eu já provei na minha vida. Certo. O leite de coco feito na hora, você não vai coar. E aí dá para usar bagaço, leite, tudo junto. Tudo junto. E melhor ainda, fresco e natural, Nossa. que é o que a gente precisa. O doutora, sabor é outro. Agora você agradou a Teru, precisa trazer esse leite pra mim tomar também. Brincadeira. A gente marca a qualquer hora, tá, Felipe? Fechado. Teru, eu queria muito ir ali no Carambola provar um negocinho. Olha, você tá convidado, Felipe, a hora que você quiser. Maravilha. Um dia eu chego lá. No meio dos seus eventos, né, de culinária pelo Brasil. Olha, o Felipe dá aula de culinária, gente, em muitas comunidades do Brasil e também fora do Brasil, né, Felipe? Graças a Deus. E ele faz a alegria das famílias, ele ensina a fazer brigadeiro, coxinha, bolo, o que mais você ensina por aí? Patê, maionese. Assados, croquetes, maionese, tudo patês, saudável. Tudo saudável, sorvete,
Eu acabei de fazer lá uma temporada de suco detox. Pra onde? Manda um abraço aí pra onde você foi. Então, bom, vamos lá, mandar um beijo pra Curitiba, a Central de Curitiba, a Marlene Paiva, que me ajuda bastante por lá. Pra Aline também, que ajuda bastante a gente. Todas aquelas meninas maravilhosas que estão na cozinha. Um beijo pra Miami, Flórida, pra vocês aí que estão aí com as nossas receitas também. Um beijão. Um beijo pra Teru. Tá todo mundo passando bem, né, gente? Todo mundo passando bem, por onde o Felipe passa. Obrigado, imagina. É isso aí, tem que ensinar coisa boa mesmo, Felipe. Justo. Olha... Já deu aí o seu demolho aí? Olha, deu uma amolecida bacana. A gente vai colocar ela... Então, se deixar de molho, não é preciso esquentar. Não é preciso esquentar. Você pode Essa aqui é a receita de quem tá com pressa. Com pressa, ok? Aquela coisa de quem tá em casa querendo fazer uma coisa rapidinha pro almoço. Pronto. E agora eu vou bater. Tá? Perfeito. Agora eu vou bater e vai virar o nosso creme que a gente tá vendo ali. Perfeito, Teru. Dá pra fazer no liquid também, né, Felipe? Dá pra fazer no liquid também. Quem tem um liquid bastante potente aí, bacana, bate na hora que fica uma beleza. Tá. Agora, quando eu tirar daqui, gente, antes de levar pra gelar na geladeira ou no congelador, eu preciso fazer o seguinte passo. Faltou o coco, né? O coco que tá aí já de molho, eu vou fazer assim. Põe aí na panela, Felipe. Pra já. Então, o coco, eu vou fazer assim. Eu vou abrir um limão, tá bem? Um limãozinho nosso, ok? A gente abre o limãozinho já na hora. Vou espremer o limãozinho. Ok. Tá? Segura. O coco já tá bem hidratadinho, tá bem agrupado aqui. Pegadinho. Ai, Teru, a gente pode tirar uma parte ali. Ó a textura, gente, tá bem cremoso. Se o seu ficou muito duro, acrescenta um pouco de água a mais na hora de bater. E lembre-se de bater bastante, até que fique Tem que ficar cremoso mesmo, né, Felipe? Isso. Não é? Aí a gente vai misturar, ok? Levar para a geladeira e deixar na geladeira por pelo menos de 1 a 2 horas. Depois disso a gente vai servir, geladinho. Ok? Gente, como ele é bastante doce, às vezes se a gente põe muito, fica enjoativo. Então serve em pequenas doses. Essa é a grande dica. Tá. E o Felipe ainda enfeitou o dele aqui. Dá pra colocar uma fatia de limão, dá pra colocar coco, olha só. Tá mais firminho porque foi pra geladeira, né? No congelador, espero que esteja geladinho, porque não tão quente. Super agradável. Boa também pra criançada. Às vezes tem muita gente que procura, ai, meu filho tem dificuldade de ir ao banheiro. Começa a dar regularmente isso aqui de manhã, na hora do almoço, depois de sobremesa, e eu tenho certeza que o trânsito intestinal vai melhorar e de uma maneira muito agradável, sem ter que ficar tomando remédio, né, Felipe? Com certeza. E tirando todos os benefícios que esse alimento nos dá. Rico em ferro, fonte de boas gorduras, tá muito saboroso mesmo. Tá querendo? Não, quero não. Pega uma colher aí, prova comigo. Lá vamos nós. Aqui? Tem não tem. O limão deu aquela equilibrada, porque a ameixa é uma fruta doce, o coco é bem suave, a amêndoa também é bem suave, mas o limão deu fez aquele contraponto importante nas receitas. Olha, a receita pode ser boa, maravilhosa, mas se você não preparar em casa, ela não vai fazer sentido nenhum para sua vida. Experimenta de rechear doces, tortinhas, bolos. Não vale rechear coisa que leva ingredientes nocivos, né? Mas faz e experimenta que o que o Criador planejou para você, com certeza, é o melhor para sua vida. Toda a equipe do Vida e Saúde se despede agora, mas amanhã a gente volta com muito mais para você. Tchau!